Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 11ª rodada do Campeonato Carioca, a última rodada da primeira fase, quando serão definidos os confrontos das semifinais, os últimos classificados para a disputa da Taça Rio, além da equipe rebaixada para a segunda divisão. Então tem muita coisa aí para acontecer nessa 11ª rodada. Eu vou trazer também os últimos resultados, além da classificação atualizada. Vamos lá? Vou começar falando aí dos jogos da 11ª rodada. Serão 3 jogos no sábado. Um deles acontecendo às 16 horas lá no Luso Brasileiro, onde a Portuguesa, que está brigando aí por classificação para a Taça Rio, vai receber o ameaçadíssimo Volta Redonda. Volta Redonda que precisa vencer para seguir com chance de escapar do rebaixamento, né? Não basta o Volta Redonda vencer, ele ainda depende de outro resultado. E o resultado que ele depende é o do Boa Vista contra o Fluminense. O jogo também acontece às 16 horas lá em Bacaxá. O Boa Vista, que sofreu uma punição por conta de escalação irregular do jogador, perdeu 7 pontos no campeonato, mesmo assim só depende dele para escapar do rebaixamento. O Boa Vista precisa vencer para não depender aí de um tropeço do Volta Redonda. E o Boa Vista vai encarar o Fluminense que já é o campeão aí da Taça Guanabara, né, o primeiro colocado da primeira fase, e vai estar entre os 2 jogos contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América. Então é bem possível aí que o Fluminense entre em campo com uma equipe alternativa, o que pode aí ajudar um pouco a equipe do Boa Vista nessa luta contra o rebaixamento, né? O Boa Vista então precisando vencer para escapar do rebaixamento, enquanto que o Volta Redonda precisa da vitória contra a Portuguesa, além de contar aí com o tropeço da equipe do Boa Vista. Também no sábado, às 19h30, lá no estádio do Maracanã, o Bangu aí que luta também por vaga na Taça Rio, vai receber o Flamengo, né? O Flamengo aí que já está com a segunda colocação assegurada, só espera a definição de seu adversário na semifinal. No domingo, às 11 da manhã, lá no estádio Laranjão, o Nova Iguaçu vai receber o Madureira. Esse jogo aí é entre equipes que estão empatadas na tabela e brigando aí por vaga na Taça Rio. A partida acontece às 11 horas. Também no domingo, às 16 horas, o Vasco recebe o Resende. Esse jogo será em São Januário. No mesmo horário, lá no estádio Jair Toscano, o Audax recebe o Botafogo, né? Vasco e Botafogo jogando no mesmo horário, porque as equipes estão empatadas na tabela de classificação. E aí o terceiro colocado vai jogar na semifinal contra a equipe do Flamengo, e quem for quarto colocado vai pegar o Fluminense na outra semifinal. Por isso então que as duas equipes jogando no mesmo horário, enquanto que o Audax e a equipe do Resende brigam aí por classificação na Taça Rio. E agora eu vou mostrar para vocês os resultados da última rodada, da 10ª rodada que aconteceu no final de semana, começou no sábado, terminou na segunda-feira, e que começou aí com a vitória do Nova Iguaçu sobre a Portuguesa por 1-0, resultado aí que deixou o Nova Iguaçu na briga pela classificação na Taça Rio. Inclusive o Nova Iguaçu entrou na zona de classificação. Já o Resende perdeu para o Fluminense por 4-0. Esse jogo aconteceu lá no estádio Raulino de Oliveira e garantiu ao Fluminense a primeira colocação da primeira fase, além do título da Taça Guanabara. Já o Madureira perdeu em casa para o Audax pelo placar de 3-1. O Boa Vista deu um importante passo aí na briga contra o rebaixamento ao derrotar o Bangu pelo placar de 4-1. Já o Flamengo venceu aí o polêmico clássico contra o Vasco por 2-1 lá no Newton Santos, resultado aí que lhe deu a segunda colocação. E na segunda-feira o Botafogo goleou o Volta Redonda, né? Complicou de vez a vida do Volta Redonda pelo placar de 5-0, resultado aí que deixou o Volta Redonda na última colocação do campeonato e seriamente ameaçado de rebaixamento. Com esses resultados, a classificação ficou assim. O Fluminense, como eu falei, já tem aí a primeira colocação garantida, 27 pontos. São aí 9 vitórias consecutivas. O tricolor perdeu na estreia, depois emendou aí uma sequência de 9 vitórias. O Flamengo é o segundo colocado com 23 pontos, está com essa colocação já garantida. O Botafogo, com a goleada em cima do Volta Redonda, ultrapassou o Vasco no saldo de gols. Tem aí os mesmos 19 pontos e 6 vitórias que o Vasco, mas agora ficou com o melhor saldo de gols, 8-5, por isso está na terceira colocação. O Vasco é o quarto colocado com 19 pontos. Já um pouco mais afastado, na quinta colocação, aparece o Resende com 12 pontos e quase classificado aí para a Taça Rio. A sexta colocada é a Portuguesa, soma 11 pontos. O Madureira é o sétimo também com 11 pontos e o Nova Iguaçu fecha a zona de classificação para a Taça Rio também com 11 pontos. A diferença entre os times aí está no saldo de gols. A Portuguesa tem -1, o Madureira -5 e o Nova Iguaçu -7, né? As equipes venceram 3 vezes cada uma. O Audax é o nono colocado com 10 pontos. Já o Bangu, que ainda tem chance aí de se classificar para a Taça Rio, é o 10º colocado com 9 pontos.
Na 11ª colocação, já sem chance de classificação para a Taça Rio, aparece o Boa Vista, né? O Boa Vista aí que está lutando contra o rebaixamento, contra a equipe do Volta Redonda. E o Volta Redonda aparece aí na última colocação com 5 pontos, né? O Boa Vista tem 3 vitórias e o Volta Redonda tem 1 vitória, né? Lembrando que na punição, o Boa Vista só perdeu os pontos, ele continua com 3 vitórias para efeito de desempate, né? E se não fosse o número de vitórias, também o saldo de gols do Boa Vista é melhor do que o do Volta Redonda. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal Tabelão do Futebol, porque aqui nós trazemos as tabelas dos campeonatos estaduais, todos eles rodada a rodada. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!